Existe uma reflexão, sabe, um tanto quanto provocativa, que a gente precisa fazer logo de cara no nosso mergulho de hoje. É uma pergunta simples, mas que, nossa, incomoda bastante. É verdade. E qual seria a pergunta exata? Até que ponto todos nós somos, no fundo, extremamente ingênuos em relação a como o mundo funciona de verdade? Nossa, é o tipo de pergunta que tira o sono de muita gente. Com certeza. E para ilustrar esse choque de realidade, eu acho fascinante a história de como esse tema entrou na vida do autor do material que estamos analisando hoje, o Jacob Petrie. Sim, a história dele é fantástica. Imagina a cena, tipo, um adolescente, numa tarde qualquer, entra numa pequena biblioteca pública do interior. O acervo era quase todo focado em clássicos antigos, né? Aham, aqueles livros pesados. Exato. E com medo de ficar sem ter o que ler no fim de semana, ele pega um exemplar encadernado daquela coleção clássica, acho que chamava Os Pensadores. Isso, a coleção Os Pensadores. E o autor que ele escolheu por acaso foi Nicolau Maquiavel. O livro O Príncipe. E o mais interessante é a reação dele durante a leitura, né? Pois é. O autor relata que a cada página virada daquele livro do século XVI, mesmo sendo apenas um garoto, ele exclamava mentalmente tipo, meu Deus, como somos ingênuos. Porque ele percebeu algo crucial ali. Sim, ele percebeu que as estratégias descritas no livro não eram história antiga. Elas são usadas o tempo todo, todos os dias, contra todos nós. E sem sequer percebermos a engrenagem girando. Exatamente isso. E é por isso que a missão da nossa análise de hoje precisa ficar muito clara para quem está nos acompanhando. Com certeza. Não queremos passar a mensagem errada. De jeito nenhum. O livro Poder e Manipulação extrai 20 lições modernas dessa obra clássica. E o objetivo não é dissecarmos esse material para transformar ninguém aqui num vilão cruel de filme. Ou num manipulador de escritório, né? Exato. É o oposto disso. É tirar a venda dos olhos. É quase como um manual de defesa. Perfeito, é um manual de defesa total. Porque se a gente não compreende as estratégias e os truques que rolam soltos nos bastidores do poder, a gente vira presa fácil. Isso acontece muito. E vale para o ambiente corporativo, para as dinâmicas políticas que a gente assiste todo dia no noticiário e até, por incrível que pareça, para os relacionamentos pessoais mais íntimos. É sobre entender a mecânica da realidade, no fim das contas. Exatamente. E para provar que esse conhecimento estratégico não é um clube exclusivo, para quem já nasceu no topo da pirâmide, a nossa pesquisa de hoje traz um exemplo real que é de arrepiar. A história do Tião, essa é incrível. Pensa na história do Tião dos Santos. Ele trabalhava como catador de material reciclável no Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro. Que era o maior aterro da América Latina, né? Isso. Trabalho pesadíssimo, exaustivo, a base da pirâmide social. E um dia, no meio do lixo, ele encontra uma cópia suja. Manchada e rasgada. Exatamente, de O Príncipe. É quase poético isso acontecer. Totalmente. Ele levou o livro para casa, começou a ler, e ele mesmo afirma que aquela leitura mudou a chave da vida dele de uma forma absurda. Porque ele começou a aplicar o que lia. Inspirado pelos princípios de organização e liderança do texto, ele foi lá e criou a Associação de Catadores do Jardim Gramacho. Começou a articular, a negociar com as autoridades. E o resultado disso foi transformador. Ele virou uma liderança respeitada, ganhou prêmios internacionais e acabou estrelado um documentário que chegou a concorrer ao Oscar. O documentário Lixo Extraordinário. Isso mesmo. Lixo Extraordinário. Essa história é a prova definitiva de que entender as regras do jogo serve para qualquer pessoa. Não importa de onde a pessoa parte, a estratégia ajuda a construir o caminho. É libertador pensar assim. E acho que o ponto de partida para entender esse jogo todo é quebrar uma lente muito embaçada que a gente costuma usar no dia a dia. Uma lente que distorce tudo, né? Exato. É o que podemos chamar de a ilusão do deveria ser. Nossa, essa pega muita gente. É basicamente a diferença entre o mundo ideal e o mundo real. Precisamente. O grande trunfo do pensamento de Maquiavel e que o livro resgata de forma brilhante para os dias de hoje foi ter a coragem de mostrar o mundo como ele é. E não como a gente acha que ele deveria ser. Exato. As teorias belíssimas sobre ética, sobre moral perfeita e boas intenções são maravilhosas num seminário de filosofia. Funcionam super bem no papel. Mas na prática dura do dia a dia,
O egoísmo e os interesses próprios quase sempre dominam a mesa. E quem ignora isso encontra a ruína. É um choque de realidade gigante para quem nos ouve. E o material aponta que o maior erro que a gente comete na vida é justamente julgar as atitudes dos outros pela nossa própria bússola moral. A gente faz isso o tempo todo, sem perceber. A gente tem essa mania reconfortante de classificar tudo como estritamente bom ou estritamente ruim. A gente projeta as nossas crenças nos colegas de trabalho, nos nossos líderes. E esperamos que todo mundo haja com a mesma nobreza. Sim. E quando isso não acontece, a frustração é avassaladora, porque a gente fica paralisado pela decepção em vez de reagir aos movimentos no tabuleiro. E para quebrar essa visão em preto e branco, o autor traz uma reflexão extrema na fonte que estamos usando, muito cirúrgica. Pensa na própria morte. Um tema difícil. Sim. Pela nossa bússola moral e emocional diária, a morte é a pior coisa possível. É uma tragédia, representa a perda de quem amamos, a dor do fim. É 100% ruim. Mas aí o livro pede pra gente tirar a emoção da sala por um segundo. Deixar a razão pura agir. Exatamente. Se a gente olha de forma fria e pragmática para a biologia e para o planeta, a morte tem um papel estrutural necessário. A regeneração das espécies. Isso, sem ela, nós estaríamos num planeta superlotado de seres imortais, competindo por recursos limitados que já teriam se esgotado há milênios. A vida em si seria insustentável. O ponto aí não é celebrar a morte, claro. Claro que não. É entender que absolutamente tudo tem nuances. Se a gente divide o mundo apenas em heróis perfeitos e vilões absolutos, a gente perde a flexibilidade necessária para sobreviver a ele. Faz todo sentido. Quando a gente entende que há um interesse oculto, uma engrenagem fria por trás das ações das pessoas, a gente para de levar tudo para o lado pessoal e começa a ler o cenário. E isso poupa uma energia imensa. Isso me leva a outro ponto que achei libertador durante a leitura da nossa pauta de hoje. A gente fala muito de planejamento, de ter o controle do próprio destino, mas as estatísticas citadas no texto são chocantes. Sim, mostram uma realidade bem diferente. Eles dizem que cerca de 85 a 90% de tudo que nos acontece foge completamente do nosso controle. É um número que assusta quem gosta de ter a vida toda na planilha. Demais. Você não escolhe onde nasce, a sua família, a sua genética, as crises econômicas globais que afetam seu emprego. É o puro caos operando. A questão é que o sucesso e o poder não moram na tentativa inútil de controlar o vento, mas em como a gente ajusta as velas. Essa é a grande virada de chave. É o que a gente faz com aqueles 10 a 15% de margem de manobra que a gente domina de fato. Tem uma metáfora no texto que explica isso perfeitamente. A ideia de tratar a sorte ou os acasos bons e ruins da vida como um rio impetuoso. Essa imagem é riquíssima. Pensa na má sorte como uma enchente muito violenta. Quando vêm as grandes chuvas. Quando vêm as grandes chuvas, o rio transborda, inunda as planícies, leva as plantações e arrasta as pontes todas. Na hora da fúria da água, ninguém controla nada. A gente só tenta sobreviver. Mas a grande sacada não é na hora da enchente, né? Não. A grande sacada é o que a gente faz quando as águas estão calmas. Pois é. A maioria das pessoas simplesmente relaxa no sol, curte a calmaria. Mas quem entende o jogo usa os momentos de paz para construir diques, canais, barragens e muros de contenção. De forma organizada. Precisamente. Assim, quando a tempestade inevitavelmente voltar, porque a tempestade sempre volta, a fúria da água não vai destruir tudo de forma aleatória. Ela bate na barreira e é contida. Ou então é canalizada para um lugar que cause bem menos dano. O acaso e as crises só destroem livremente onde não encontram nenhuma resistência organizada previamente. Sabe o que isso me lembra imediatamente? Aquele perfil clássico do executivo de empresa que parou no tempo. A gente vê isso acontecer em absolutamente todo o mercado. É o líder que alcançou um super sucesso lá atrás, construiu uma fórmula que deu muito dinheiro e se apega a isso como se fosse uma lei imutável. Ele cria raízes profundas naquilo que funcionou ontem. O famoso dinossauro corporativo. Esse mesmo. Só que o contexto muda rápido. Entra uma nova tecnologia, uma demanda diferente dos consumidores. E como esse líder está totalmente rígido, sem os diques da adaptação construídos, ele toma um único golpe do mercado
e desmorona. A verdadeira segurança nunca está em achar a fórmula fixa perfeita. Está em ter o radar sempre ligado para o imprevisível. Tem que ser maleável como a água. É a resiliência ativa. E isso faz uma ponte perfeita para um dos maiores mitos que o livro desconstrói e que eu acho que vai deixar muita gente desconfortável. É o mito do líder bonzinho. Esse mesmo. Existe uma pressão enorme hoje em dia para que o líder seja quase um pai generoso que dá tudo para a equipe o tempo todo. Mas a análise fria do poder mostra uma armadilha cruel aí. Ah, essa parte é um balde de água fria nas teorias mais modernas de gestão. E qual é o grande problema de tentar ser generoso o tempo todo, segundo a obra? O problema é a matemática pura e simples. A generosidade contínua custa muito caro e esgota os recursos disponíveis muito rápido. Fica insustentável. Sim. Se a liderança quer manter a fama de ser legal, que dá bônus o tempo todo, que facilita tudo, uma hora o dinheiro ou os recursos do caixa vão simplesmente acabar. E o que a pessoa faz para manter essa generosidade funcionando quando o caixa seca? Ela vai ter que tirar de algum lugar. Se for um governante, vai cobrar mais impostos. Se for um chefe de setor, vai ter que fazer cortes em outras áreas, demitir gente da base para manter as regalias. Exato. E o resultado final é que essa liderança acaba sendo odiada pelas pessoas que estão pagando a conta dessa generosidade insustentável. O texto sugere que é muito mais estratégico assumir logo uma postura pragmática, até um pouco sovina no começo. É melhor guardar recursos para os momentos em que a empresa realmente precisar. Sem onerar a base da equipe. Exato. É melhor fazer isso do que tentar comprar amizades distribuindo doces que a empresa não pode pagar no longo prazo. Em vez para o nível macro, a gente entra num território fascinante do livro. As técnicas de persuasão de massas. E aqui a gente precisa fazer um adendo muito importante para quem nos ouve. Sim, fundamental. O livro usa exemplos políticos e históricos de forma puramente técnica, como um mecânico analisando as peças de um motor. Não há nenhum endosso ideológico ou julgamento de valor da nossa parte. Nenhum. A ideia é apenas observar como a engrenagem roda na cabeça da população, independentemente de quem está no palanque. É uma análise fria do marketing político. O que o autor aponta é que quase todo líder de massa cria campanhas e slogans que não apelam para a razão. Apelam para uma necessidade psicológica. Sim, uma necessidade humana muito básica. O desejo visceral de pertencer a uma causa, a uma narrativa de o bem contra o mal. É quase um roteiro de cinema. Você pega o Juscelino Kubitschek com aquele lema fortíssimo de 50 anos em 5. Ou o Fernando Collor, que surgiu com a narrativa de Caçador de Marajás. Ou o Lula, com o projeto do Fome Zero. E a obra não para no Brasil, ela analisa líderes globais de diferentes épocas e espectros. Sim, figuras históricas como Hitler, Stalin, Hugo Chávez. E qual é o padrão técnico que une todos eles, independentemente das políticas que aplicaram depois? A criação de um inimigo abstrato. Exato. Pode ser a estagnação do país, os marajás corruptos, a fome e o imperialismo. Ao criar esse monstro abstrato, o líder se coloca automaticamente como o cavaleiro de armadura brilhante. E isso cria uma ilusão emocional na massa que é infinitamente mais forte do que qualquer plano de governo de 300 páginas cheio de gráficos. Ninguém lê as 300 páginas. A emoção domina. E o livro traz um exemplo ainda mais cirúrgico sobre como o benefício direto é usado no jogo de influência. Há uma citação direta do então candidato Lula, lá no ano de 2002, numa análise muito franca que ele fez sobre a pobreza. E o que ele observou nessa análise? Ele observou que uma parte empobrecida da sociedade, pelas próprias condições difíceis de sobrevivência, acabava sendo conduzida a pensar pelo estômago. Uma questão de necessidade imediata. Exato. E que práticas como distribuir cestas básicas e leite funcionavam como uma peça fortíssima de troca eleitoral e influência. De novo, analisando isso sem paixões partidárias. É uma demonstração técnica de como resolver uma dor imediata. A fome? Isso, como resolver isso gera uma fidelidade e um poder de mobilização gigantescos. É a generosidade como ferramenta estratégica. E quando a gente fala de como os líderes são percebidos por quem está abaixo deles, não tem como fugir daquela que é possivelmente a pergunta mais famosa já feita sobre poder.
Afinal, é melhor ser amado ou ser temido? A pergunta de $1 milhão. A resposta diplomática é que o ideal seria ser os dois ao mesmo tempo. Mas a natureza humana é complexa e instável. Sim, a combinação perfeita é quase impossível. Então a fonte não hesita. Na impossibilidade de ter ambos, é inegavelmente mais seguro para a sobrevivência do líder ser temido. Isso soa tão pesado, tão tirânico para os nossos ouvidos de hoje. Soa bastante. Mas olha o embasamento psicológico por trás disso. O amor, dentro das relações de interesse, como são as de trabalho ou de Estado, é mantido por laços de conveniência. Se eu te amo porque você me beneficia. Exato. E no momento em que surge uma dificuldade grave ou uma proposta melhor do concorrente, esse laço de amor se rompe sem muito drama. O amor é muito volátil. Já o temor... O temor é primitivo. Primitivo e pegajoso. O temor é construído sobre o medo real da punição ou da perda. E o medo não abandona as pessoas na primeira crise. Ele segura a estrutura de pé quando a motivação positiva falha. Tem um contraste histórico no material que ilustra isso de um jeito muito gráfico. O autor compara 2 generais da antiguidade. O general Aníbal e o general Cipião. Isso. De um lado, você tem o general Aníbal. Ele comandou um exército gigantesco de mercenários, soldados de várias nações diferentes passando fome e frio nos Alpes, cruzando terras estrangeiras. Uma situação de estresse extremo. Extremo. Ele era visto como implacável, frio, extremamente temido. E a história não registra uma única rebelião nas tropas dele. Nenhuma. O medo da consequência manteve a disciplina no caos absoluto. E do outro lado tem o general romano Cipião, um líder militar brilhante, mas que cometeu o pecado de ser excessivamente compreensivo. Ele era camarada, dava muita liberdade para as tropas, perdoava infrações menores. E o que aconteceu? Parte das tropas dele se revoltou na Espanha simplesmente por falta de pulso firme. Faltou o temor. Mas, e aqui entra o detalhe que muda o jogo completamente, tem uma regra de ouro que não pode ser esquecida de forma alguma. Uma linha vermelha, na verdade. A instrução central é: seja temido, mas em hipótese alguma, seja odiado. Temor gera respeito e conformidade. Mas ódio gera conspirações silenciosas, facadas nas costas e motins. E como alguém consegue ser temido sem cruzar essa linha do ódio? Porque parece uma corda bamba. A resposta clássica do livro para isso é incrivelmente objetiva. Basta não mexer na propriedade e não ferir a honra das pessoas. É uma linha bem clara. O ser humano lida bem com a autoridade firme, aceita o chefe rigoroso, mas não perdoa quem tira o que é dele por direito ou quem o humilha publicamente. Respeite o patrimônio e a dignidade, e o temor vai agir a favor da liderança sem acender o pavio do ódio. É uma dinâmica muito fina, muito estratégica. E avançando nessa questão da postura ideal, a gente esbarra numa das imagens mais icônicas dessa filosofia toda que estamos explorando. A figura do centauro Quiron. Essa mesma. O texto nos lembra que, na mitologia antiga, os grandes heróis não eram treinados por reis nos castelos. Eram treinados pelo centauro, uma criatura que é metade homem e metade animal. E a simbologia aí é muito brilhante. Não é suficiente. A metade humana seriam as leis processuais, a ética, o diálogo. Isso. Tem momentos em que a sobrevivência exige a força bruta e o instinto da metade animal. Mais especificamente, a obra destrincha que o profissional moderno precisa encarnar 2 arquétipos animais específicos, o leão e a raposa. Essa imagem não sai da minha cabeça desde que lemos a pauta. Por que não dá para escolher ser só um deles? Não dá. Se focar em ser só o leão, a pessoa vai ter uma presença imponente. A força bruta para colocar moral e assustar qualquer lobo que queira derrubar a equipe. Mas o leão, por ser tão orgulhoso e confiante na própria força, não olha muito para o chão. Ele não enxerga os pequenos detalhes. E acaba caindo na vala ou nas armadilhas mais sutis do caminho. Exato. E se a pessoa for apenas a raposa, o cenário inverte. Ela tem aquela inteligência rápida, a sagacidade para ler as entrelinhas, reconhecer a armadilha de longe e desviar sorrindo. Mas a raposa, por ser pequena, não tem o peso e a força física para se defender de peito aberto quando uma matilha de lobos parte para cima dela num confronto direto e inevitável. Então, o sucesso mora no botão de alternância.
A liderança precisa da malícia da raposa para não ser engolida pela burocracia e pelas mentiras alheias, e do rugido do leão para não ser atropelada quando a pressão sobe. É o equilíbrio exato entre a força executora e a inteligência estratégica. E falando em inteligência, tem uma regra sobre gestão de equipes no material que vai contra quase todas as palestras motivacionais de hoje. Mas é exatamente o que acontece nas mesas de diretoria reais. A regra diz: encontre pessoas muito mais capazes e brilhantes que você, traga para perto, deixe que elas façam o trabalho duro e as inovações, e no final... Tome o crédito orquestrando a coisa toda. Eu confesso que, lendo isso, a sensação inicial foi de um soco no estômago. Soa como pura apropriação do trabalho alheio. Parece mesmo. Mas aí o livro joga o exemplo do Steve Jobs na mesa. E fica muito difícil argumentar contra. A gente celebra o Jobs como o gênio absoluto das inovações da nossa era. Mas se formos olhar o crachá de quem realmente soldou as placas, escreveu o código base e desenhou o produto do zero... O cenário muda completamente. O Macintosh, lá no começo, teve uma contribuição monumental do gênio da engenharia que era o Steve Wozniak. Os designs limpos e inovadores saíam da prancheta do Johnny Ive. A ideia brilhante do iPod, o aparelho em si, veio do Tony Fadell. E a Pixar foi uma usina de criatividade movida por equipes gigantescas de animadores e roteiristas, mas de quem é a cara que estampa as capas de revista como o grande revolucionário solo? O Jobs levava o crédito e a glória perante o mundo. E a lição que o autor extrai disso não é que o Jobs era um ladrão de ideias, é que ele entendeu onde o poder real mora. O poder absoluto não está na mão do violinista fenomenal, está na batuta do maestro da orquestra. Ele sabia como extrair o que tinha de melhor nos outros, empacotar aquilo numa visão unificada e colocar a assinatura final dele. É a capacidade de ser o pórtico pelo qual tudo precisa passar. Mas isso gera um questionamento muito prático para quem está tentando subir na carreira e ouvindo a gente agora. Como aplicar isso? Como não virar só mais um chefe arrogante que vai ser sabotado e demitido pela própria equipe? Como a pessoa se protege se a equipe faz o trabalho duro? Tornando-se absurdamente indispensável. O mercado de trabalho não é movido por simpatia, é movido por necessidade pura e simples. Se a pessoa for facilmente substituível amanhã por alguém que custa menos, ela não tem poder de barganha nenhum. A chave mestra que o texto nos passa é olhar para a corporação ou para o mercado com os olhos da raposa. Identificar um vazio, uma dor crítica, uma lacuna que ninguém consegue ou quer resolver. E aí preencher esse vazio de um jeito avassalador. Preencher com um nível de competência tão frio, específico e elevado que se torna impossível imaginar o fluxo da empresa funcionando sem essa pessoa. O objetivo estratégico é construir um cenário em que a saída dessa pessoa não seja apenas um problema chato para o RH resolver. Tem que representar uma dor de cabeça imensa, um prejuízo logístico ou a quebra total da harmonia da equipe para os superiores. E para forjar esse nível de armadura profissional, não tem mágica nenhuma. Exige suportar a dor do sacrifício, as horas de estudo, a disciplina que a imensa maioria dos concorrentes tem preguiça crônica de enfrentar. É trocar o conforto de hoje pela blindagem do amanhã. Caminhando para nossa reta final, acho essencial amarrarmos todas essas peças soltas. Para quem separou esse tempo para mergulhar com a gente nessas lições táticas, a mensagem principal nunca foi: saia daqui e engane seus amigos e manipule seu escritório. Exatamente. O propósito que a nossa pesquisa deixou claro é oferecer talvez o único antídoto que realmente funciona contra a ingenuidade num mundo competitivo. Entender essas regras inflexíveis sobre competição, entender que muitas alianças são formadas puramente por conveniência e treinar o olhar para identificar as dissimulações diárias. Isso é o que garante a sobrevivência a longo prazo. É tirar os óculos cor-de-rosa para não tropeçar no precipício que está logo ali na frente. E como uma ferramenta de bolso para essa sobrevivência toda, o livro deixa um conselho prático que é de uma elegância tremenda, a chamada regra do desprezo. Muito poderosa.
Durante qualquer jornada de crescimento profissional ou pessoal, é matemático que vão surgir adversários. Vão aparecer pessoas lançando provocações menores, fofocas ou tentativas de puxar seu tapete para tirar o seu foco. E a nossa reação primitiva, natural, o nosso lado leão, é rosnar de volta. Querer entrar no debate e provar que o outro está errado. E é aí que muitos perdem o jogo de bobeira. O autor ensina que a resposta mais letal para uma provocação rasteira é o silêncio e o desprezo absolutos. Quando a pessoa dá palco e gasta energia retrucando um ataque infundado, ela literalmente desce ao nível de quem atacou. Valida a importância que aquela pessoa não tem. A indiferença não é fraqueza de forma alguma. Ela é a grande arma tática de quem tem o poder de fato nas mãos. Quando você ignora estrategicamente, você mostra que aquilo nem tocou a sua armadura. É quase como se tirasse todo o oxigênio que o incêndio da pessoa precisava para crescer. Maravilhoso. É uma postura de mestre. Bom, para fecharmos este nosso mergulho com chave de ouro, separamos um pensamento provocativo para jogar no colo de todos os nossos ouvintes, diretamente inspirado nos números da obra. Tem um dado no texto que diz o seguinte: Numa interação e comunicação normais, o que a pessoa diz diretamente de forma verbalizada, usando palavras bonitas, representa no máximo 20% do que realmente está acontecendo ali. 20% é quase nada. Muito pouco. Os 80% invisíveis dessa interação são compostos por posturas de defesa, blefes e, acima de tudo, interesses ocultos que não são ditos em voz alta. Então, o pensamento que fica para todos nós aplicarmos já amanhã de manhã é o seguinte: da próxima vez que alguém sentar na sua frente e oferecer uma vantagem imperdível, Um grande favor de